Sabe, dentro do nosso corpo tem uma rede enorme, super complexa, que trabalha o tempo todo em silêncio. É tipo um herói desconhecido, sabe? Essencial para nossa sobrevivência. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje, o sistema linfático. Para a gente começar, pensa um pouco comigo. O nosso corpo está o tempo todo sob ameaça. Invasores tentando entrar. Como é que ele se mantém seguro, né? Que rede de vigilância secreta é essa que está lá, nos protegendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a gente nem notar? Pois é, a resposta é essa, o sistema linfático. E olha, não é só um amontoado de órgãos não, é um sistema de inteligência super sofisticado que fica monitorando tudo, desde a nossa pele até os fluidos mais internos do corpo, sempre de prontidão para reagir a qualquer perigo. Beleza, então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para a gente entender como esse guardião silencioso funciona, primeiro a gente precisa conhecer as peças dele, né? Os seus componentes. E que equipe, viu? É uma galera espalhada por todo o corpo de um jeito bem estratégico. A gente está falando de tecidos linfóides, de órgãos super importantes como o baço, que é quem filtra o nosso sangue, as amígdalas, que estão lá de guarda na garganta, e até a medula óssea, que é onde a mágica toda começa. Cada pecinha ali tem um papel fundamental nessa mega operação de defesa. E a organização desse sistema é simplesmente fascinante. Pensa assim, ó. Os órgãos primários, tipo a medula óssea e o timo, são como as academias militares. É lá que os soldados do corpo, os linfócitos, são treinados, amadurecem, ficam prontos para a batalha. E depois a gente tem os órgãos secundários, como os gânglios linfáticos. Esses são as torres de vigia. São os postos avançados onde esses soldados já treinados ficam de prontidão, só esperando o alarme soar para entrar em ação. Tá, mas como é que esses soldados se movem pelo corpo? Isso nos leva direto para a infraestrutura do sistema, a sua rede de vasos e o fluido que corre dentro deles. Esse fluido é a linfa. Ela é a protagonista aqui. De forma bem simples, é o excesso de líquido que escapa dos nossos vasinhos de sangue e vai para os tecidos. Aí entram os vasos linfáticos, funcionando como um sistema de drenagem, sabe? Eles coletam esse fluido e garantem que ele volte para casa, ou seja, para a corrente sanguínea. E o mais genial disso tudo é o fluxo. Ele só vai em uma direção, dos tecidos de volta para o sangue. Não tem como errar o caminho. E como isso é possível? Graças a umas válvulas super inteligentes dentro dos vasos que funcionam como portões de sentido único, impedindo que o líquido volte. É um sistema de trânsito perfeito. Agora, vamos conhecer os quartéis generais, os verdadeiros centros de comando, onde toda a vigilância e as respostas de defesa são coordenadas. Se os vasos são as estradas, os gânglios linfáticos, eles são os postos de controle, os pedágios de segurança. Toda a linfa precisa passar por eles antes de voltar para o sangue. É ali que a documentação é checada. E qualquer coisa suspeita, tipo uma bactéria, um vírus, é barrado na hora. E se a gente olhasse com uma lupa, veríamos que cada gânglio desses é super organizado. Tem o córtex, que é a linha de frente, o primeiro contato com o inimigo. Depois o paracórtex, que é a zona de ativação das tropas de elite, as células T. E lá no centro, na medula, a fábrica de anticorpos trabalha todo vapor antes de mandar os reforços para a batalha. E já que falamos em tropas de elite, não dá para não mencionar o timo. Pensa no timo como o campo de treinamento mais rigoroso do corpo. É lá que os linfócitos T, que são uns dos nossos defensores mais poderosos, amadurecem e, o mais importante, aprendem a diferenciar quem é amigo de quem é inimigo. Mas esse sistema não fica esperando o problema chegar no centro do corpo, não. Ele é proativo. Ele tem postos de defesa avançados, bem nas fronteiras. Exato. A prova disso é uma coisa chamada MALT, que é o tecido linfóide associado à mucosa. Basicamente, é um conjunto de defesas posicionadas de forma super estratégica nos lugares mais vulneráveis. Sabe, tipo o nosso sistema respiratório e o digestivo, que estão em contato direto com o mundo lá fora. E esses postos de fronteira estão em todo lugar mesmo? No intestino, a gente tem o GALT, com as famosas placas de Peyer. Nos brônquios, lá nos pulmões, o BALT está de vigia. Na pele, o SALT é a nossa primeira barreira física de defesa. E claro, as amígdalas, que agem como verdadeiras sentinelas bem na entrada da garganta. Agora, segura aí que a gente vai falar de um órgão que é um verdadeiro faz-tudo, um canivete suíço. Ele tem duas funções vitais, bem diferentes uma da outra. Estou falando do baço. De um lado, a primeira função do baço é ser um centro de defesa imunológica de elite. Mas atenção, ele filtra o sangue, não a linfa. Então qualquer invasor que ousar entrar na corrente sanguínea vai dar de cara com ele.
Ali ele ativa os linfócitos, bota a produção de anticorpos para funcionar e dá aquela geral no sangue, limpando as ameaças. Do outro lado, a segunda função é ser o centro de controle de qualidade e a usina de reciclagem do nosso sangue. O baço pega os glóbulos vermelhos velhos ou danificados e destrói, mas não desperdiça nada. Ele recupera o ferro, que é super valioso, e ainda por cima guarda uma reserva de sangue para uma emergência. É a combinação perfeita de defesa e manutenção. Então, chegando ao fim dessa nossa conversa, fica bem claro que a gente está falando de um sistema que tem uma missão dupla e ambas são essenciais. Resumindo a ópera, o sistema linfático é muito, mas muito mais do que só uma parte do sistema de defesa. É uma rede super elegante que, ao mesmo tempo que nos defende dos invasores, mantém o equilíbrio delicado dos fluidos do nosso corpo. Ele é, de fato, o guardião do nosso equilíbrio interno. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Esse sistema trabalha sem parar, nos bastidores, sem pedir aplauso. Mas, e se ele parasse de vigiar? Só por um momento. O que aconteceria? É aí que a gente percebe o quão gigante é a importância dele, né?